com grande satisfação que hoje estamos começando um novo projeto, um grandioso projeto. Eu sou o Rodrigo Capobianco, da Top Mídia, e nós estamos aqui começando um projeto novo com essa pessoa que está aqui na tela e que está aqui na minha frente, Ivete Oliveira. Que legal que nós estamos começando esse projeto, Ivete. Como legal, é que você tá? Rodrigo, muito obrigada por essa iniciação, esse projeto maravilhoso, que eu sei que vai ser um sucesso. Bem legal, obrigada. Pó de arroz. Gente, pó de arroz. Tem tudo a ver com a Ivete. A gente vai explorar bastante nesse número 0 aqui do podcast Pó de Arroz. Nós vamos explorar a carreira da Ivete Oliveira, que tem tudo a ver com hair, make-up, né? Vamos trabalhar cabelo, beleza feminina, beleza masculina, né, Ivete? A gente vai falar bastante disso, mas antes pra gente começar, para o pessoal saber quem é Ivete Oliveira, da onde você veio. Conta um pouco da sua história, Ivete. Ah, legal. Então, meu nome é Ivete Oliveira, tenho 44 anos, 2 filhos, sou viúva do primeiro casamento, depois casei de novo, e assim vai, né? Nasci e fui criada no Capão Redondo, né, um bairro de periferia, onde naquela época era meio difícil a gente ter um pouco de acesso a estudos, um pouco de profissionalismo, né, e foi mais por busca de poder cuidar do meu próprio cabelo que eu fui atrás de me profissionalizar na área, né, mas falando um pouco sobre a minha história, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu acabei tendo filho com 15 anos. Logo cedo, porque a gente nunca tem muita informação, a gente mora em periferia, aquela coisa de bairro e tal, mas eu falo assim, que Deus escreve certo por linhas tortas, né, e eu falo que eu acho que eu consegui crescer na vida profissional, muito em busca por conta dos meus filhos mesmo, eu sempre queria dar o melhor para eles, né, então foi meu primeiro filho que sempre me incentivou muito. Hoje ele é formado na área de tecnologia, formado em games, e agora ele é casado, mora no Japão, né, e tá lá, já tá com 29 anos já, meu bonitinho, né, e eu tô com um filho formado, bem por aí, e agora tem que formar outra, né, tá com 19 anos, fazendo cursinho pré-vestibular, e pretende ser veterinária também. Poxa, que legal. E escuta, você estava me contando que você começou a trabalhar muito cedo, né? Você teve filhos cedo, mas parece que você começou a trabalhar antes ainda que isso. Como é que foi? Foi isso mesmo. Eu comecei a trabalhar logo cedo porque minha mãe, ela saía para trabalhar e deixava a gente trancado dentro de casa. Eu tinha que cuidar dos meus irmãos com 6, 7 anos de idade. Na cabeça dela, ela não era maldade, né? Hoje eu percebo isso. Até um filme que eu assisti ontem que falava mais ou menos sobre isso, que para as mães antigamente era normal. E minha mãe saía para trabalhar, minha mãe é faxineira, né? E meu pai era metalúrgico, então ele trabalhava direto também. Eu, às vezes eu via meu pai uma vez só na semana por conta dos horários dele. Então ela saía para trabalhar em alguma casa de alguma vizinha na rua e vinha em casa, dava almoço pra gente e voltava para trabalhar novamente, né? Então eu achava que minha mãe ganhava muito pouco, então com 11 anos eu já comecei a trabalhar fora. Eu ia cuidar de criança, às vezes até onde ela trabalhava, eu cuidava das crianças onde ela trabalhava fazendo faxina, e aí eu comecei com 11 anos cuidando de criança, com 12 também, acho que com 13 anos eu comecei a trabalhar em lojinhas do bairro, vendendo calçados na época. Eu lembro que às vezes era complicado, porque eu lembro que vinha aquele pessoal com chulé, né? E você tem que fazer a cara bonita, né? Ah, tem que calçar. Calçar, empurrar o sapato para o pessoal experimentar e comprar, né? Era muito legal, mas foram várias experiências maravilhosas. Eu falo que de tudo eu trabalhei um pouco, né? Quase tudo, né? E depois acabou que eu tive meu filho com 15 anos. Eu, por ser uma pessoa muito orgulhosa, nunca aceitei a ajuda dos meus pais. Então, para não deixar faltar nada para ele, nunca que tenha faltado, mas eu sempre fui muito buscar as coisas que eu queria, né? Então, eu fazia artesanato, crochê, tricô, fazia cartão e vendia na escola para poder não faltar as coisas pro meu filho, porque realmente eu não queria pedir nada para ninguém. E quando eu tive ele, eu ia entregar panfleto no Farol.
pra poder não deixar faltar nada pra ele. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, o sol era tão quente. Eu falo muito isso porque eu sempre passo agora lá perto desse primeiro local onde foi, e isso me remete a muitas lembranças, né? E eu fui com uma regatinha super fininha, porque tava super calor, e ninguém me falou que ia ser aquele trabalho na rua. E eu não passei protetor solar, então eu cheguei com os braços cheios de bolha, de calor, e com o meu filho morrendo de vontade de mamar ainda, né, à noite. E isso foi levando, fui trabalhando desse jeito, depois arrumei outros serviços em loja novamente, e fui trabalhando assim, até e estudando, porque eu não queria parar de estudar na época. Quando eu cheguei com os meus 19 anos, que eu já trabalhava em banco, e aí foi quando eu fui apresentada para esse mundo do cabelo, né, onde eu gostei bastante, achei super legal, mas antes disso eu já fazia cabelo de algumas amigas em casa. Adolescente, você já fazia cabelo? De amigas. Já fazia o cabelo das minhas amigas, fazia meu próprio cabelo, porque como eu tinha muito cabelo, eu tive que aprender a cuidar do meu próprio cabelo. E naquela época não tinha muito recurso, então eu tentava me virar de um jeito ou do outro. Então muitas pessoas me perguntavam, como que você fez seu cabelo? Faz o meu também? Então eu começava a fazer o cabelo de algumas amigas. E meu horário de intervalo no serviço era fazer o cabelo das amigas. Isso no banco? Isso no banco, que eu trabalhava no banco. Tinha 20 anos já na época. E era meu sonho trabalhar na Paulista. E eu fui lá, busquei até conseguir trabalhar num banco lá na Paulista. E nosso intervalo era fazendo cabelo. Até que um dia, uma das minhas amigas que trabalhava comigo, ela chegou pra mim e falou assim, Ivete, eu quero fazer luzes no meu cabelo, mas você corta tão bem meu cabelo que eu não tenho coragem de fazer em outro lugar. Aí eu falei pra ela, não, amiga, faz lá em outro lugar, eu só faço seu cabelo porque eu sei que é limpinho. Era mais ou menos essa história. Aí ela insistiu, foi por insistência dessa minha amiga que eu fui procurar o curso de cabeleireiro. E eu achei o máximo aquilo pra mim, tipo, porque a minha vida inteira eu sempre achei que eu fosse trabalhar só em escritório mesmo, né? E aí eu achei o máximo que aquilo pra mim ia abrir outras portas e mexer com essa parte artística, que mexer com cor, mexer com corte. Então, pra mim, tava me realizando realmente como profissão que eu não sabia que eu poderia ser. Muito legal. Então deixa eu perguntar para você. Você trabalhava no banco e paralelamente a isso você foi fazer o curso. Isso mesmo. E continuou trabalhando no banco porque não podia deixar isso de lado, né, do rendimento. Isso. E quando que você migrou? Você falou assim, bom, agora dá para sair do banco, ou o banco saiu com você? Como é que foi essa transição? Eu comecei a fazer o curso, porque eu fiquei sabendo, assim, por os burburinhos, que a empresa estava para fechar, eles estavam quase falindo, né? E aí eu comecei a fazer, eu falei assim, vou fazer o curso então, que era dia de sábado, na semana eu trabalhava no banco, e comecei a fazer, e já comecei a fazer minhas clientinhas. Quando eu percebi que eles iam me mandar embora, então todo o dinheiro que eu peguei de lá, eu fiz cursos de aperfeiçoamento, cursos na área, cursos de colorimetria, cursos de corte de cabelo, me aperfeiçoando e já fui trabalhar fui procurar salão para trabalhar como assistente de cabeleireiro, que é onde tem aquela história, né, que o primeiro salão que eu trabalhei, eu lavava tanto cabelo, era tanto cabelo que chegava a dar ferida na mão. Então, realmente... Bom, aí vamos lá. Você começou a procurar salão. Isso. Você atendia, você não tinha salão. De início, atendia os amigos e tal. Isso. Aí, quando teve a rescisão, aí você falou, agora eu preciso arrumar um salão. Isso mesmo. Aí você foi auxiliar de cabeleireiro. O que faz um auxiliar de cabeleireiro, além de acabar com as mãos de tanto lavar cabelo? O que faz? Como é que é o início? O início é complicado, porque primeiro que o cara ele queria me registrar, porque só poderia trabalhar no shopping se fosse registrada. E aí eu falei pra ele, não precisa registrar não, senão ia rebaixar minha carteira, porque eu ganhava bem no banco, né? E tava migrando totalmente de área. Sim. E ele, não, mas precisa registrar. Aí quando eu olhei assim, aquele registro na minha carteira, que não era nem o vale transporte quase que eu ganhava do outro, né? Eu falei pra ele assim, tá bom, né? Fazer o quê? Já estamos aqui, né? E aí o que faz o assistente? Quando você começa, além de você
ajudar outros profissionais. Você lava muito cabelo, varre chão, deixa as escovas limpas, deixa o ambiente limpo, recolhe lixo, faz tudo, limpa o espelho. A gente não podia ficar parada, tinha que caçar coisa para fazer. Ah, não tem cliente, vai lá ficar limpando a escova, não tem cliente, vai limpar vidro, deixa tudo impecável para quando receber o cliente. Então a gente realmente tinha que caçar algum serviço para fazer no salão, e não falta serviço dentro do salão, então a gente tinha que estar sempre em movimento. Cortar. Você ficava ali esperando uma hora de poder cortar ou já cortava também, mesmo sendo auxiliar? Não, dentro do salão ele ainda não deixava, então eu ficava olhando os outros profissionais fazendo cortes, né, e na minha cabeça eu aprendendo já com aquilo, né, e eu tinha feito um curso de maquiagem e ele já deixava eu fazer maquiagem lá no salão. Então ele começou deixando fazer maquiagens assim, então ele foi deixando aos poucos. Para eu começar a cortar cabelo lá, eu tinha que levar algum parente meu lá para cortar cabelo, para ele olhar e ver se ficou bom. Então eu levava meus irmãos para cortar cabelo, levava minhas tias, e aí eu cortava para poder ele saber se eu realmente estava sabendo cortar direitinho ou não, porque ele não ia deixar eu fazer o cabelo de uma cliente, vai que eu errasse, né? Mas na minha cabeça eu tinha alta confiança que eu já sabia fazer, né? Então eu tinha que entregar um bom trabalho. E assim eu fui levando, mostrando aos poucos até que uma cabeleireira saiu para poder... Ela estava gestante para ganhar bebê. E aí ele me deixou trabalhar no lugar dela. E aí foi quando eu comecei a atender as clientes realmente. Muito bem. Então, quer dizer, você começou nessa área da beleza pelo cabelo, que você fez o curso e tal, mas você também falou que paralelamente também começou a fazer maquiagem e fez curso também. Então, o seu interesse não era só no cabelo, também estava na maquiagem. Por que despertou essa ideia? Você também, as suas amigas, você também maquiava? Como é que era isso? Foi isso mesmo, eu também maquiava, eu acho que um dia eu tava passando numa loja antes de ser cabeleireira, onde fazia o curso. E aí eu comprei um batom, se não me engano, acho que era da Revlon. E aí a gente ganhava um cursinho básico de automaquiagem. Era só poder aprender a fazer uns pontos de iluminação, algumas coisinhas assim, e aplicar o batom. Eu achei aquilo fantástico, falei, nossa, que legal. E aí a partir daqueles pouquinhos produtos que eu tinha, eu comecei a olhar as revistas. E através das revistas eu comecei a fazer aquelas maquiagens das minhas amigas. Olha, eu quero trabalhar, eu quero ficar arrumadinha. Vem cá. Aí eu olhava a revista e copiava, porque a gente não tinha internet naquela época, né? E copiava aquela mesma maquiagem, tentava reproduzir a maquiagem nas minhas amigas. Então eu acho que desde pequena sempre fui muito... tive facilidade em fazer desenho. Eu olhava um desenho e conseguia copiar. Eu olhava, então pra mim era como se eu estivesse desenhando no rosto da pessoa. Então era fantástico aquilo pra mim, né? Era uma realização de um hobby como eu tinha, né? E aí depois eu comecei realmente a fazer isso profissionalmente e fui só me aperfeiçoando depois, foi muito legal. Que legal, Ivete. Antes da gente seguir com a sua carreira, veio para mim uma pergunta aqui. Hoje, passado tanto tempo, você já é uma profissional consagrada, você acha que uma pessoa que está começando, para as pessoas que estão nos assistindo e que se interessam igual a você, se espelham em você, que veem nelas a história delas, na sua própria história, você acha que o cabeleireiro, o maquiador, ele tem que começar exatamente como você começou? Ali como auxiliar, lavando, limpando e prestando atenção? Ou já dá para chegando, já cortando? Como que você acha que quem está começando deve começar? Olha, eu sempre indico, quando eu dou aula, que um profissional ele comece realmente como auxiliar de cabeleireiro. Por quê? O curso... Por mais que às vezes o curso técnico profissionalizante para cabeleireiros é 2 anos, 1 ano e 8 meses, a gente só aprende o básico no curso. Então às vezes a pessoa sai de lá achando que sabe muito, mas a gente não sabe ainda a convivência do dia a dia. E aí pode dar algum problema que você não vai saber lidar com aquele problema, com aquela situação. E você tendo já esse convívio dentro de outro salão, você vai aprender com outros profissionais. Então eu acho sim que seria muito importante o profissional ele passar por essa fase para aprender com os profissionais, para lidar com o dia a dia, até para saber se realmente ele está adaptado àquilo, porque lidar com o público é difícil.
Então, às vezes, muitas pessoas abrem um salão, com 3 meses fecha, justo por conta disso. Às vezes não sabe lidar com o público, não sabe passar por um problema, e é realmente complicado. Então, você tendo essa experiência antes, você vai saber se realmente é isso que você quer para a sua carreira depois, né? Eu fico imaginando lidar com o público realmente, eu acho curioso isso, que muitas pessoas querem fazer concurso para ser funcionário público e não gostam de lidar com o público. Verdade. Poxa, se a pessoa quer ser funcionário público, a primeira coisa ela tem que saber que ela vai lidar com o público. Verdade. Não é? E no seu caso, trabalhando com a beleza, com a estética, eu acho, na minha visão, que deve ser muito delicado, né? Porque, de repente, a pessoa vai lá achando que você vai transformar ela exatamente naquela revista, naquele cabelo que está igualzinho na revista. Eu quero esse aqui. E isso não é viável muitas vezes, né? E nem sempre fica igual, talvez gere alguma insatisfação. Deve ser complicado lidar com esse ego, com esse jeito do público em geral, não é, Ivete? É verdade, porque a gente mexe muito com a autoestima da mulher. E aí é complicado porque às vezes ela não se enxerga como realmente ela é. Então, por exemplo, às vezes ela vê uma foto, por exemplo, de um cabelo da Gisele Bündchen. Só que ela tem um pinguinho de cabelo e o cabelo dela não tem força, não cresce. Muitas vezes até por conta hormonal ou internamente da pessoa. E ela não trata aquilo, mas ela quer se ver daquela forma. Então, se ela não cuida do próprio cabelo, como é que ela vai sair de lá com um cabelo bonito, né? Então, muitas vezes também acontece, várias vezes acontece isso, da cliente ela vir te procurar num dia que ela não está legal. E ela, por não saber o que ela tem, ela acha que mudar o visual dela vai trazer aquela felicidade que ela não está encontrando no dia a dia dela. Então, se ela já chega com algum problema, com a cara fechada, com a cara amarrada, parece que tudo, por mais perfeito que você fizer, nada vai estar bom. E a gente tenta o máximo possível. Às vezes, a gente tem que perceber ali? Ela só quer atenção. Ela só quer conversar um pouco, falar do dia a dia dela. E aí, às vezes, uma hidrataçãozinha, com uma leve massagem que ela faça e deixar ela desabafar, é só isso que ela estava precisando. Então, o salão, a gente precisa saber realmente lidar com o público. E uma coisa que seria muito importante é ter o curso de psicologia nas faculdades para poder a gente aprender um pouco sobre isso, ter esse tipo de paciência, né, com o público, com a cliente que vem te buscar e saber o que realmente ela está necessitando na hora, né? E até, de repente, descobrir o potencial para o cabelo daquela pessoa, porque às vezes ela quer virar Gisele Bündchen, só que ela não consegue pelos fatores que você já mostrou. Mas, de repente, o cabelo dela pode também ter ali outras propriedades e outras transformações que você pode fazer que vai deixar ela bonita de qualquer forma. Sim. Então também tem essa ingerência, não tem? Às vezes um toque. Como que funciona isso nessa relação com o cliente? Você pode dar uma dica? Não, dá para fazer assim, assado, não vai ficar igual mais, vai ficar bonito aqui e tal. Como funciona? A gente tem que saber ler o cliente. Saber se ele realmente quer te escutar ou se ele só quer desabafar. Que muitas vezes o cliente chega para você e fala assim: por que meu cabelo não fica bom com essa hidratação? Aí a gente explica: olha, talvez você não tá usando o produto certo. Mas eu só uso o produto importado, é bem assim as conversas. Eu só uso o produto bom, mas às vezes aquele produto não é o produto correto para o tipo de cabelo dela. Então você explicar isso para ela, sem ela achar que a gente tá agredindo, tá batendo de frente, tem que às vezes fazer uma... Tá respeitando. Exatamente, e aí a gente tem que explicar de uma forma delicada, para não bater de frente, para ela não achar que a gente... Não, eu sei, eu não preciso saber, eu só tô falando, não quero saber sua opinião. Muitas vezes elas falam, mas elas não querem saber a opinião da gente, né? Então você respeitar, saber o que realmente ela quer ouvir. Ah, mas eu faço isso, você fala: não, então tá bom, que legal que você já tá fazendo, que bom. E aí fazer com que ela vai te escutando, ela vai abaixando a guarda e vai te escutando aos poucos. Isso é um processo diário, né? Todos os dias, aos pouquinhos, e conseguir conquistar essa cliente. Muito bem. Olha, passamos aí pelo atendimento ao público, mas vamos voltar para a sua história. Aí então você passou de auxiliar e ganhou uma cadeira? É assim que funciona? É isso Tem as mesmo. cadeiras, aí você ganha uma cadeira para você começar a cortar. Eu acho que deve ser a grande aspiração da pessoa, né? Conseguir uma cadeira. É mais ou menos por aí. Eu acho que eu passei durante um ano e pouco
trabalhando como assistente, até conseguir esse espaço de ganhar uma cadeira e falar, olha, agora eu já sou cabeleireira, já vou atender as minhas clientes, ele já vai deixar eu cortar cabelo, aplicar, porque a aplicação de coloração, fazer uma escova, a gente auxiliar já vai fazendo aos poucos, né, tipo uma graduação, você começa lavando, limpando as escovas, aí daqui a pouco ele já deixa você escovar, e daqui a pouco você já pode aplicar uma coloração, ele vai elevando, mas cortar cabelo, salões muito grandes hoje em dia, é tudo separado. Tem a pessoa que só corta. Uma linha de produção. Exatamente isso. Tem a pessoa, quando a cliente chega, ela vai lavar o cabelo com o assistente. E aí depois tem a outra pessoa que é o colorista, que vai fazer a coloração dela, ou as mechas. E depois tem o profissional mesmo, que é o top, que é ele que vai cortar e só fazer a finalização. Então, geralmente, muitos salões por aí, eles não têm um cabeleireiro que faz tudo, né? É um cabeleireiro para cada etapa. Então, você pode se especializar, às vezes, eu sou uma escovista, eu sou uma colorista, eu faço mega hair. Hoje, bom dessa área é que você pode se especializar em várias áreas ao mesmo tempo, né? Que legal. Aí, olha só, você pegou a sua cadeira e começou a trabalhar. Ficou quanto tempo nesse salão? Ou tá nele até hoje? Como é que funcionou? Não, aí eu trabalhei lá, acho que durante acho que mais 1 ano, 2 anos, eu não lembro. Eu sou muito ruim com datas, diferente do menino. E aí eu trabalhei lá bastante tempo, e eu sou muito daquela que eu percebo, quando eu percebo que já estou estagnada naquele momento, e eu não percebo que eu não tenho mais o além, aí eu quero buscar coisa nova. Eu quero melhorar e buscar coisa nova. Então eu percebi que eu já estava estagnada, dali não ia passar. Eu já tinha muito cliente e tudo, mas meu salário não condizia com o que eu queria ganhar no momento. E trabalhar em shopping é complicado, porque você trabalha sábado, domingo, feriado direto, você não sabe nem se tá chovendo lá fora, né? É bem difícil. E aí eu peguei e falei assim, não, eu quero trabalhar em outro salão. Aí eu fui para um outro salão já como profissional, mas também era quase o horário de shopping. Também trabalhei bastante lá. E foi mais ou menos a mesma coisa também. Trabalhei alguns anos lá, e quando também me percebi parada, na mesma coisa. Falei, daqui eu não vou melhorar mais. Só que nisso eu nunca parei de fazer cursos de aperfeiçoamento na área. Tudo que aparecia eu estava sempre fazendo. E uma dica que eu sempre dou para os profissionais e para os meus alunos. Toda vez que você vê um curso, um workshop nessas perfumarias, ou até workshops de profissionais que fazem nas academias hoje em dia, vai atrás. Então, todos os cursos que eu podia fazer, eu fiz de todas as marcas para poder aprender um pouquinho com um pouco com outro, e isso agregando na profissional que eu sou hoje. E aí eu sempre ia buscando os cursos, então teve uma hora que eu olhei para mim e falei assim, eu tenho muito mais do que eu tenho aqui o espaço, né? Era um salão de bairro, e eu queria uma coisa maior. Então eu simplesmente peguei, fiz um currículo que eu nunca tinha feito na área profissional, fiz um currículo, coloquei todos os cursos que eu tinha feito, e como eu já estava especializada nessa época, lá tinha, como eu falei pra você, tinha um cabeleireiro, que ele era o dono do salão, que ele era barbeiro, e eu aprendi muito com ele também, então você sempre aprende com outras pessoas que são já já estão há mais tempo nessa área, né? E aí eu peguei, coloquei meu currículo no braço e fiquei pensando, qual o salão que tem hoje em dia, na época, o salão mais famoso que tinha era o Estúdio W. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar lá. Falei assim, eu vou trabalhar lá nesse salão. Então peguei meu currículo, fui lá no salão, no shopping Guatemi, e aí deixei meu currículo lá. A menina da recepção nem olhou pra minha cara. Ela olhou e falou assim, deixa aí. Aí eu desci, meio triste, e fiquei pensando assim, eu vou trabalhar nesse lugar. Quando eu tava saindo do lado, vi um outro salão super bonitinho também, porque tinha uma cascata de água na frente assim, e ele chamava muita atenção, o salão. Aí eu pensei comigo, vou deixar meu currículo aqui, nesse salão do lado, porque se por um acaso me pegarem aqui, eu vou fazer questão de ir almoçar todo dia lá no shopping para ir lá levar meu currículo nesse salão, até eles me pegar. Eles vão eu vou encher o saco deles até eles me pegarem. E aí foi isso que eu fiz, eu deixei meu currículo do lado, na hora que eu tava indo embora no ônibus, já me ligaram, desse salão do lado, e falaram, se você faz maquiagem? Eu falei, faço. Você pode vir fazer um teste amanhã? Eu falei, ai, eu não acredito, que coisa boa, né? Eu falo que antes eu já praticava a lei da atração sem saber que existia esse nome, né? Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar naquele lugar e eu consegui. Então eu fui e comecei a trabalhar nesse salão,
E lá eles tinham acabado de montar uma sala da noiva e precisavam de uma maquiadora. Então já tinha um cara lá que ele era expert em penteados. E eu fazia as maquiagens das noivas. Eu, inclusive, tinha uma sala toda arrumada pra mim, só pra poder arrumar as noivas. Era super legal. E salão classe A, né? Então era diferente, os clientes eram diferentes. E a primeira vez que eu fui cortar um cabelo lá, eu lembro que eu cortei um cabelo de um rapaz, era um cabelo masculino, e eu lembrei de todas as técnicas que eu aprendi nesse outro salão desse outro senhor, que era um barbeiro, né? E aí, inclusive, fazer o pezinho disfarçado, que hoje em dia os meninos chamam de fade, né? Tem uns nomes bonitos para os cortes masculinos hoje em dia, né? E aí eu fiz o pezinho disfarçado todo no pente tesoura, todo bonitinho e tal. E assim, lá o salão ele era... Olha, bagunçando tudo aqui. O salão ele era meio em U, eu sentei numa cadeira e o dono do salão sentou atrás de mim, olhando no espelho com o jornal aqui, mas na verdade ele estava olhando pelo espelho para ver se eu não ia fazer nenhuma burrada, porque ele não me conhecia e simplesmente me deu uma cadeira. O profissional que tinha lá nesse salão, há menos tempo do que eu, o mais novo do salão, tinha acho que 10 ou 12 anos de salão, né? Então ele não me conhecia e me deu a oportunidade. Aí eu fui, fiz o cabelo e ele ficou atrás, olhando pelo jornal, mas olhando pelo espelho, né? Terminei de cortar, pedi para assistente lavar, que a gente nem podia, pedi para assistente lavar. Ele simplesmente enrolou o jornal, veio, bateu no meu braço na hora que ele foi sair e falou assim, ficou bom, hein? E aquilo eu fiquei em dúvida, fiquei pensando assim, ficou bom ou ficou bom mais ou menos? Porque eu, tipo, gosto das coisas muito bem explicadinho, né? E aí depois que ele foi embora, a esposa dele à noite veio me falar, que ela era sócia dele, e veio me falar, nossa, o Lazinho adorou o cabelo que você fez, falou que você corta o cabelo muito bem masculino. E era o Lazinho, Era o Lazinho. Explica pro pessoal quem é o Lazinho, porque na verdade você foi no estúdio, você atirou no que viu, acertou no que não viu. Foi verdade. Porque o Lazinho era tão ou quase igual o W do Estúdio W. Foi isso mesmo, eu nem sabia. Então por isso que eu fui trabalhar num dos melhores salões de São Paulo sem saber. Porque o Lazinho nunca gostou muito de mídia. Ele tinha muitos artistas que iam no salão dele, mas ele simplesmente acontecia. Eu falo que ele acontecia, né? E aí eu fui trabalhar no salão dele, nesse primeiro dia, até nesse primeiro instante, eu ainda não sabia onde eu estava trabalhando. E aí quando ela veio à noite, ela falou, realmente ele te elogiou. E para ele elogiar um profissional é difícil, porque ele é muito exigente. E aí depois, com o tempo que eu fiquei sabendo que o dono do outro salão que eu queria trabalhar, ele começou como barbeiro dentro desse salão. Aprendeu, inclusive, com ele, né? Então eu fiquei super feliz. Eu falei, gente, eu tô com o mestre, né? O cara que é o top dos tops. E o Lazinho, ele foi, tipo, muito... fez muito sucesso na época dos anos 80, anos 90, ele fazia cabelo... Ele que fez aquele corte da Xuxa mais curto, ele fez vários artistas na época, então o salão dele era super cheio de artista na época, mas ele nunca se vangloriou, ele era muito humilde, ele era muito simples por conta disso, né? E vários profissionais muito famosos que são hoje em dia passaram por esse salão dele e aprenderam muito com o Lazinho. Então, passar do tempo, como ele já dava curso, né, na área, ele começou a me levar junto, porque daí ele apresentava a modelo, eu finalizava o cabelo para ele e ao mesmo tempo já entregava a modelo maquiada, porque eu já fazia maquiagem também, então finalizava o cabelo e entregava, então a gente começou até a viajar juntos para poder dar esses treinamentos e eu ia junto, então eu já comecei a ver a área de palco, achei super legal ele tá lá se apresentando para aquele monte de gente, viajando o Brasil todo fazendo esse tipo de apresentações, né? Então foi aí onde eu já comecei a gostar, né, de fazer a apresentação, explicar e falar sobre aquilo que a gente já faz tão bem, né. E isso foi super legal, mas eu sempre, como eu falei pra você, eu sempre gostei de estudar sobre o assunto na área. Mas eu estando lá, me abriu a oportunidade de a gente fazer o cabelo de uma assessora e ela uma vez me trouxe uma senhora para eu fazer o cabelo lá, que ela gostava de cabelo super diferente. Então eu fiz o cabelo dela, que era um vermelho com as pontas loiras, super diferente. Ela falou, eu gosto disso, gosto de criar uma coisa diferente. E ela gostou tanto do cabelo dela que ela me indicou pro filho dela para poder fazer alguma coisa nessa área de maquiagem. Então eles vieram, fizeram maquiagem lá, a gente gravou e foi pro programa da Rede TV, para um quadro chamado Transformação da Rede TV, no TV Fama. E simplesmente esse filho dela era o diretor do programa.
E eu não sabia. Então ele gostou tanto que o nosso quadro, que era de 2 minutos, ficou no ar quase 9 minutos o primeiro. E foi tão bombástico que virou um quadro semanal. Então toda semana eles iam lá no nosso salão, levavam um artista, eu fazia as maquiagens, os meninos faziam os cabelos, mas às vezes até eu finalizava. A gente sempre colocava o Lazinho em evidência, né? Pra ele finalizar os cabelos. E a gente depois postava. Então, tipo assim, era um artista que a gente pegava um artista brasileiro e tentava imitar, parecendo um artista americano. Então eu lembro que a primeira que a gente fez foi a Mais BBB, que era a Jaque Cury. Eu transformei ela na Amy Winehouse. E aí até as tatuagens do braço dela eu copiei. Então ficou tão parecida que realmente rendeu muito para a semana inteira, saiu comentário, saiu no jornal, saiu em vários lugares aquela transformação que a gente fez e virou um quadro semanal. E claro que a internet não era como é hoje, mas já tinha o YouTube, né? Tem alguns vídeos seus aí do TV Fama nesse quadro transformação, né, Ivete? Tem. O pessoal procurar no YouTube e encontra. Tem sim, se eu não me engano, acho que foi um produtor da própria Rede TV que colocou, porque a gente não sabe quem foi que colocou esses vídeos lá. E como ele fazia as edições das imagens, ele acabou colocando as edições lá. E tem muitos que são viralizados na internet. E hoje em dia o pessoal pega os vídeos até para poder zoar um pouco. Porque as maquiagens naquela época, a gente não tinha recurso. Eu, principalmente, não tinha recursos de maquiagem. E eu ainda não tinha feito um curso de maquiagem artística. Aí foi quando aí eu me vi na hora de ir procurar um curso para isso. Então fui e descobri um curso no Senac de maquiagem artística e teatral. E aí foi lá onde eu aprendi a mexer com prótese, sangue, machucado, caracterização, que a gente chama, que é essa maquiagem artística, né? E aí foi aí que eu aprendi a mexer com esse material, porque é um material totalmente, eu falo que eu tenho uma maleta de maquiagem de embelezamento e uma maleta de maquiagem de caracterização, porque o material é completamente diferente. É muito legal. Entendi, poxa, que bacana. E eu não sei se eu estou atropelando as histórias, mas isso te levou também ao cinema ou o cinema vem depois? Não, foi isso mesmo, foi isso que me levou. Daí uma produção viu lá os nossos trabalhos, me convidou também para fazer parte de fazer maquiagem de produção para filme, né? E aí eu pude participar de um longa-metragem fazendo maquiagem na produção, inclusive lá no finalzinho tem meu nome lá do filme. Um monte de créditos. Outro dia eu baixei, fiquei olhando um por um pra ver se realmente, que eu não tinha assistido ainda esse filme por inteiro, aí eu fui olhar até os créditos pra ver se realmente aparecia, é verdade, parece. Depois eu tive a oportunidade de fazer mais um longa-metragem e um curta-metragem, foi super legal. E aí depois me abriram várias portas que eu comecei a escrever pra sites, né, revistas. Então, tipo assim, o meu canal lá falando sobre dicas de cabelo, dicas de maquiagem. Então, várias emissoras, às vezes várias produtoras me ligavam para eu dar dicas de cabelo, dicas de maquiagem. E foi super legal, eu tava bem no auge na época, sem internet. Eu falo que sem internet a gente tava já crescendo bastante na área. Caramba, que legal. E você passou pela Rede TV, passou pelo SBT também, é Sim, isso? Sim, eu fiz um trabalho com o SBT, na época que eles estavam começando a gravar a primeira novela deles, aí eles precisavam de vários maquiadores, aí eu fui contratada para poder fazer essa participação lá com eles. E aí conheci também o mundo do SBT, que é ainda um pouco mais tecnológico, muito avançado, né? Então, fui trabalhar no SBT, depois voltei de novo trabalhar na Rede TV novamente, e aí isso só me abriram várias portas. Eu consegui fazer São Paulo Fashion Week com Duda Molinos, eu consegui fazer várias capas de revistas que, inclusive... Aquelas revistas que você via quando era novinha lá para copiar, você chegou a fazer capa, Cheguei a fazer capa de revista. Hoje eu tenho até enquadrada lá na minha parede, lá algumas capas de revista que eu fiz. Fiz, inclusive, com um fotógrafo que era o mesmo fotógrafo que fazia das capas de revista que eu fazia antigamente, que era o Máximos, que também faleceu na pandemia agora. E ele eu imaginava muito um dia estar ali, e eu não imaginava que um dia eu poderia estar ali com aquele fotógrafo maravilhoso, que foi uma sensação muito boa, né, de profissionalismo, e falar, nossa, eu cheguei até aqui, foi muito legal. Poxa, que bacana. E, bom, aí você ficou no Lazinho, aí teve uma hora que saiu de lá, como foi essa transição?
Foi, o Lazinho teve. Eu trabalhei muitos anos, acho que foram 5 anos no Salão do Lazinho. E veio aquela crise, né, de 2009, por aí. E na época eu casei, fui morar na praia, um pouquinho longe, e daí eu montei meu próprio salão, na época. E no interior a gente vê muito a deficiência de profissionais bons, né? Então, logo que eu abri meu salão já explodiu, assim, na época, na região, porque realmente eu lembro que tinha época que eu tinha que pegar a cadeira do restaurante do lado para esperar, para as clientes sentarem do lado de fora para esperar, para ser atendido, porque realmente o nosso salão já estava bombando lá na região da Praia Grande, né? E aí eu fiquei lá também durante bastante tempo, mas eu não aguentava. Calor, trabalhar no calor para mim não dá. Aí eu voltei a morar em São Paulo novamente, né? Deixei lá o salão com uma amiga, ia lá só atender algumas clientes, né, no final de semana. E aí eu voltei para São Paulo novamente. Só que daí eu voltei, em vez de trabalhar em salão, eu voltei trabalhando na área técnica, né, na área de educação. Uma empresa me contratou para poder fazer aquilo que o Lazinho fazia antes, dar a parte educacional, a parte técnica sobre um produto, os procedimentos, o passo a passo. E para mim foi super legal, uma área nova e menos cansativo, porque eu trabalhava só de segunda a sexta, né? Então, um pouco menos cansativo no corpo, mas a cabeça também era bem corrido, muito legal. Claro, e você dá curso até hoje, né, Ivete? E para grandes empresas também, né? Sim, aí eu passei por essas empresas e depois eu consegui trabalhar por, acho que uma das maiores empresas que tem no Brasil. Trabalhei já para a Schwarzkopf, para a Vela, para a Gama, que hoje eu ainda faço trabalho com eles, né? Faço parte do time deles. E trabalhei nisso de eu estar trabalhando, me veio à vontade, porque até então eu só tinha feito cursos técnicos. E aí eu percebi que eu precisava fazer uma universidade e me aperfeiçoar ainda um pouco mais profundamente para poder ter um pouco mais de, como que eu posso dizer, um pouco mais de propriedade. Um pouco mais de propriedade para falar sobre o assunto, né? E aí eu peguei e fui eu comecei a procurar quais os cursos eram melhores. Na época eles estavam começando a lançar o curso de visagismo, que era de cabeleireiro. Então eu percebi que lá no Salão do Lazinho, a gente já dava estágio para quem estava se formando na área de cabeleireiro. E eu percebi que o pessoal fazia faculdade, mas não sabia às vezes nem escovar um cabelo, não sabia a diferença de uma escova ou da outra. Então eu falei assim, não é isso que eu quero. Lá então eu vou aprender muito pouco do que eu já sei, que eu aprendi no meu dia a dia. Então eu fui fazer curso de farmácia mesmo, porque aí eu queria criar um produto, eu brincava que eu falava que eu queria criar um crack capilar, que era um produto que revolucionasse tudo. Mas na verdade eu queria estudar um pouco mais sobre o que é o fio do cabelo, as doenças, o corpo, como ele se comporta e por que o cabelo muda. Então eu queria estudar mais a fundo isso, e foi na área de farmácia que eu consegui aprender mais sobre isso. Bom, aí você fez então a faculdade de farmácia, e foi aí, depois da faculdade de farmácia, que você acabou desenvolvendo produtos, Ivete? Primeiro, eu fazia na faculdade de farmácia, só para não esquecer de falar essa parte, eu precisava estagiar também na área. Então eu fui trabalhar numa outra empresa, eu saí da primeira que eu trabalhava, fui trabalhar numa outra empresa onde eles tinham uma fábrica de cosméticos, e eu pude passar por todas as etapas dentro de uma fábrica, desde quando chega a matéria-prima e você fazer teste da matéria-prima, também precisa disso para você ver se o produto ele veio realmente com qualidade, se não está com nenhuma contaminação. Então você tem que fazer o teste antes do produto, deixar ele meio que em quarentena, para depois você começar a trabalhar com essa matéria-prima. E aí, depois, de acordo com a fórmula que a farmacêutica ela fazia, que ela era química, de acordo com aquela fórmula, tudo é pesado, separado, e depois que você faz, são feitos vários testes. E uma coisa que é muito importante, às vezes até o profissional ou o cliente saber, todo e qualquer produto é sempre separado como se fosse uma amostra dele num grande estoque que eles têm lá, separado por lote, tudo direitinho. Porque se por um acaso algum daqueles lotes, algum daqueles produtos você vir a ter algum tipo de problema, então você liga na empresa no saque, é para isso que existe o saque das empresas também, para você falar assim, olha, tive reação alérgica, olha, esse meu produto estragou,
qualquer tipo de problema que você teve com o produto, você liga no saque e aí, de acordo com o lote que tem, ela tem separado uma amostra daquele lote e ela vai fazer alguns testes para ver se realmente houve algum problema com aquele lote. Então isso é bem interessante vocês saberem para vocês depois reclamar sobre algum tipo de produto também, é bem legal. Que legal. Inclusive nós temos aqui 2 produtos, deixa eu pegar aqui. 2 produtos criados pela Ivete Oliveira. Conta para nós um pouco desses produtos, Ivete. Bem legal. Eu não sei se por conta de muito tempo trabalhando na área de cabelo, eu percebo que a gente profissional antigamente não usava muito a luva. Então a gente tem muito contato diretamente com a química. E ao passar do tempo, nosso corpo ele vai se intoxicando, né? Então, hoje em dia eu criei alguns tipos de reações alérgicas que antigamente eu não tinha. Então, hoje em dia não é qualquer sabonete que eu posso usar, não é qualquer shampoo que eu posso usar. Então, eu comecei a estudar sobre isso. Por quê? Né? E eu comecei a perceber que muitas clientes também estavam tendo esse tipo de problema, né? Então, eu comecei a pesquisar alguns tipos de produto. E na pandemia, o que aconteceu? Eu estava finalizando minha faculdade, eu tive a queda de cabelo muito grande, que na época ninguém sabia por conta do que estava acontecendo, né? E aí ninguém sabia muito sobre a Covid, o que era, como funcionava dentro do corpo da gente. Então eu comecei a estudar, virava noite, dia e noite, pesquisando o que estava acontecendo comigo, porque eu sempre explicava para as pessoas, falava sobre a tricologia, sobre queda de cabelo, e para mim era uma coisa muito natural, que era a própria reação do corpo. Mas por que a Covid estava dando tanta queda de cabelo? E eu comecei a perceber que algumas clientes minhas também estavam reclamando, então não foi só comigo. Só que até então não tinha nenhuma pesquisa falando sobre, né? Então eu só comecei a pesquisar, e como por ela ser um vírus, então eu percebi que o nosso corpo estava reagindo daquela forma. O que acontece? Nosso corpo ele é muito inteligente. Quando você se alimenta, ele vai sugar todas aquelas vitaminas. Primeiro princípio de tudo é para o seu cérebro, coração e pulmão, que são os órgãos vitais, que sem ele a gente não consegue viver. E daí o que acontece? O resto que sobrar, ele vai mandar pro restante do corpo, que é pra pele, pra unha. Então, se sobrar. Então, muitas vezes, se você tá com o teu corpo lutando, isso é muito simplesmente explicando como funciona, tá? Se o seu corpo tá ali lutando contra um vírus, então todas as suas defesas estão ali lutando. Então, não sobra pro restante. Então, ele precisa mandar pro que é de vital no nosso corpo. Coração, pulmão, cérebro. E aí você não sobra, então o seu corpo ele acaba ficando deficiente de algumas vitaminas, algumas energias para o próprio corpo. Então é aí que a gente acaba tendo a queda de cabelo, ou às vezes a unha fraca. E por isso que eu falo que o nosso corpo, o nosso cabelo, ele é reflexo do nosso corpo. Se a gente começar a observar, se você tá com queda de cabelo, ou com cabelo muito oleoso, ou com cabelo muito seco, ou se ele tá com queda, né? Ele tá já te dando uma resposta, tá te avisando que tá com alguma coisa, com algum problema dentro do teu corpo. Então você precisa investigar isso. Fazendo o quê? Indo buscar um médico para poder fazer todos os exames e realmente ver se você não está com nenhum problema hormonal, se pode ser algum problema emocional, que isso pode também causar muito isso. Então, problemas hormonais, alguns tipos de medicamento, algumas anestesias que a gente toma também faz cair cabelo. Então, tem vários fatores. Então, precisa ser feito um diagnóstico antes do paciente, antes de você dar um tratamento para ele. E existem poucos profissionais na área hoje em dia, dessa área de tricologia realmente, né? Então, eu fui buscar a fundo. Como eu estava com queda de cabelo, eu queria saber qual era a causa. Então, quando eu percebi que era por conta de eu ter tido Covid, então eu fui buscar alguma coisa que energizava, que fortalecesse aquele meu bulbo capilar para que meu fio do cabelo crescesse ainda melhor. Então, eu criei uma fórmula que eu mesma fazia em casa, que eram alguns óleos que eu cheguei nas propriedades dele, e eu fazia esses óleos em casa, eu comecei a usar e comecei a perceber melhora.
E aí, assim, eu comecei a usar nas minhas clientes também. E nisso elas começaram a me pedir, e eu não estava dando conta de fazer esses óleos em casa, esse meu craque capilar, que era na época, esse meu trabalho, eu não estava dando conta. Então eu busquei uma empresa que fizesse o produto para mim e tudo com o registro na Anvisa, tudo direitinho, porque eu já sabia como era feito a terceirização em fábricas, quando eu trabalhei na outra eu descobri. E aí eu fui atrás de alguma empresa que pudesse fazer a minha fórmula realmente. Então eu fui, mandei a fórmula e consegui, inclusive, fazer o registro na Anvisa, tudo direitinho com o meu produto. Que legal. Esse é um tônico. Esse é um tônico. Isso. Que o tônico ele contém a gente fala que ele é natural porque ele não tem álcool e não tem nenhum princípio ativo de base animal. Né? Então ele tem a biotina, que ele ajuda a fortalecer e dar força para o cabelo. Ele tem o pantenol também, que é uma outra proteína para o fio do cabelo. Ele tem o extrato de café, porque o extrato de café ele ajuda a ativar a circulação na região. Então você vê que a base dele é toda natural. Ele tem o óleo de rícino, que o óleo de rícino ele é riquíssimo em vitamina E e outros fatores que ajudam no crescimento e fortalecimento do fio do cabelo também. Ele tem o extrato de bambu, que o extrato de bambu, ele é um hidratante natural. A gente não conhece muito, então quando eu fui pesquisar sobre esses produtos, eu descobri tanta coisa super legal. O extrato de bambu, na Europa, algumas fábricas, hoje em dia eles já trocaram os canos das fábricas por cano de bambu. Porque o bambu, ele consegue ser como se fosse um filtro natural. Ele te retira todos os metais pesados da água. Então, ele é maravilhoso. Para o nosso cabelo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer como se fosse uma película protetora. Tudo que está dentro não sai e tudo que está fora não entra. Então, ele forma como se fosse essa película protetora. O extrato de bambu, ele é maravilhoso. E a gente tem a bardana também na composição. Bardana, o que é? O picão. Que antigamente a gente usava muito banho de picão, né? Nas urticárias, nas coceiras. Então, para quem tá com um pouquinho de coceira, vermelhidão, um começo de dermatite, ele também ajuda a diminuir esse vermelhidão, acalma a pele também, né? E tem a queratina hidrolisada, que também é mais um outro produto para poder dar força no fio do cabelo. Nossa, ele é bem legal. Show de bola. E esse outro produto é uma vitamina? O que seria isso? Isso, eles são um complexo vitamínico, porque a princípio nos meus estudos eu percebia que como a gente não estava tendo uma suplementação, nosso corpo está lutando com o vírus, então a gente acaba precisando de uma suplementação. Muitas pessoas também, por estarem trancadas dentro de casa, acabavam tendo que optar, eu percebi isso muito até no pessoal mais periferia, essas coisas assim, optar por comer apenas uma vez ao dia. Eu vi muito esses relatos, porque a pessoa ou come 3 vezes e não tem dinheiro para comprar comida, né? Ou come somente uma vez. Então eu vi muito desses relatos. E a pessoa acaba diminuindo a suplementação e acaba o quê? Tendo queda de cabelo. Fica nervosa porque tá tendo queda de cabelo, cai mais ainda, né? Então aqui esse complexo vitamínico, ele ajuda a repor um pouco dessas vitaminas que seu corpo não está produzindo e não está recebendo através da alimentação, né? E uma coisa que ele é muito importante, ele tem todos os complexos B e inclusive o ácido fólico, que ele fortalece os ossos e é uma coisa que a mulher, principalmente, a gente perde muito quando você está na gestação. E o médico, inclusive, manda a gente tomar, né? E é um princípio ativo que ajuda muito ao fortalecimento dos ossos e do cabelo. Então, é uma coisa que a gente deveria suplementar sempre, é o ácido fólico. Então, tem também a vitamina C, a vitamina E, zinco, selênio e a vitamina A também, né? Então, ele é um produto que ele é bem completo, né? Um suplemento completo para que o homem ou mulher possa usar. Então ele é bem legal. Puxa vida. Bom, olha só. Você que está nos assistindo nesse episódio número 0, já pode perceber o que vem por aí. Porque a Ivete tem muito conteúdo, muita história nessa questão da beleza, nessa questão do cabelo, da maquiagem, e além de tudo isso, é uma pesquisadora, estudou para poder contribuir. Ivete, quais são as suas expectativas com esse nosso projeto, com o Pó de Arroz? Quem que você quer trazer aqui? Sobre o que você quer falar? Você quer chegar para quem? Quer contribuir com o quê? Bem legal. Esse podcast eu quero muito
que vá para um maior número de pessoas possível, para que aprendam desde o básico a cuidar da própria saúde, cuidar da pele, autoestima da beleza da mulher e do homem também. Então a gente vai trazer muito sobre saúde, beleza, bem-estar, autoestima. As pessoas aprenderem a fazer o básico, que é o que? Lavar o cabelo. Eu tô falando muito sobre isso porque essa semana eu atendi uma pessoa que ela não sabia nem lavar o cabelo. Como lavar direito o cabelo, cuidar da pele, cuidar do seu interno também, que faz muita diferença no nosso bem-estar, né, na nossa autoestima. Então eu quero isso, eu quero que a gente consiga levar para várias pessoas, para vários profissionais que queiram se especializar também nessa área e saber que hoje em dia um cabeleireiro não é somente um aplicador de produto. O cabeleireiro hoje em dia ele se profissionaliza para poder te levar ao melhor, porque é nisso que a cliente ela quer uma pessoa confiável para que possa realmente te indicar bons produtos, bons tratamentos e fazer com que você se sinta ainda melhor. Ah, que legal, que legal. Então é isso aí, pessoal. Olha, uma felicidade enorme estar começando Obrigada. aqui. Vai dar muito certo, porque tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana e a gente já está ansioso pelos programas que virão aí pela frente. Nós aqui da Top Media vamos trabalhar nos bastidores, né, ajeitando algumas coisas, e você vai estar aqui no meu lugar, linha de frente, entrevistando pessoas, conversando nesse bate-papo. Valeu, legal. Ivete, obrigado pela audiência, fique conosco, vai ter muita coisa bacana por aqui. Bom.